O meu nome é Sheila Borba, Master em Cílios, e sejam todas muito bem-vindas à jornada dos cílios de zero a Master. Uma jornada que está relacionada a um caminho a ser seguido para que você alcance o tão sonhado status de Master e aproveitar os benefícios dessa posição. Nesta aula, a aula número 1, vamos abordar como é a jornada para sair do zero, mesmo não sabendo nada sobre cílios, até os caminhos necessários para se tornar uma Master. Isso aí. Quem já é da área, lembre-se que é preciso entender o caminho e o propósito antes da parte técnica. Muita gente chega aqui na expectativa de aprender uns detalhezinhos, diquinhas de execução de cílios. Porém, disso a internet já está cheia. Inclusive, eu tenho muito conteúdo lá no meu canal, no YouTube, no meu Instagram. Então, se você veio aqui para isso, você tem duas opções. A primeira é voltar e continuar buscando atalhos que só te mantêm no mesmo lugar. A segunda é continuar por aqui e descobrir como eu fiz para alcançar centenas de alunas pelo Brasil e pelo mundo. Você vai entender que colocar cílios é uma das menores questões. Eu vou te contar como é a mente de uma Master e o que precisa para chegar lá. Por que você deve assistir até o final? Olha, toda jornada de sucesso é feita de processos. Então, se você pula um processo, acaba perdendo toda a ligação que vai te levar para um próximo nível. Então, primeiro de tudo, eu queria falar um pouquinho para vocês do que me ajudou a me impulsionar, né? E assim poder talvez inspirar vocês e talvez até ativar um gatilho que já exista em vocês, mas que vocês ainda não saibam. Então, eu queria falar um pouquinho do que desde a adolescência, né, eu já buscava e nem sabia. Então vamos lá, ó, uma das coisas que eu lembro na minha adolescência, que eu almejava muito, é que às vezes eu saía com amigos, né, eu andava sempre com gente mais velha, e aí, por exemplo, a gente ia no shopping, aí os meus amigos iam pagar estacionamento, aí talvez às vezes eu via algumas meninas pagando estacionamento com o carro delas, e aí quando eu via aquilo, eu tinha lá pros 14, 15 anos, eu falava, olha gente, um dia eu vou ter o meu carro e um dia eu vou pagar o estacionamento do meu carro. E aquilo ali começou a me impulsionar, tipo assim, eu quero ter um carro, então eu preciso trabalhar, eu preciso ser independente para que eu consiga aquilo. E aí bati cabeça durante alguns anos trabalhando para os outros e aquilo não me fazia sair do lugar, eu não conseguia alcançar aquilo que eu queria. Por exemplo, naquela época era um carro, né? Depois disso eu obtive vários outros sonhos que, graças a Deus, a minha independência financeira proporcionou. Então, assim, enquanto eu estava presa ainda a trabalhar para alguém, não tinha descoberto, né, que eu podia trabalhar por mim mesma, também não tinha ninguém que pegasse na minha mão naquela época e falava, olha, eu vou te ensinar a fazer isso para que você tenha a sua independência. E hoje, graças a Deus, nós somos muito privilegiados porque a informação hoje aí chega para todo mundo. Então, assim, quando eu digo que é para quem quer, realmente é para quem tem objetivos. Então, se hoje você está nessa posição de que você tem algum objetivo de adquirir uma casa, um carro, ou até mesmo a sua independência financeira, de não depender de marido, de mãe, de namorado, que você seja independente. Se você quer ser independente e às vezes você nem tem uma ambição ou você não tem um propósito, hoje, pare para refletir que você precisa disso, você precisa de um propósito. Muitas vezes não é um bem material, como naquela época foi para mim um carro. Graças a Deus eu consegui conquistar o meu carro próprio e tantas outras coisas, mas para você hoje pode ser alguma outra coisa que não seja material, mas que a independência financeira vai te proporcionar isso. Então, antes de começar a falar da parte mais técnica, eu quero te dar essa injeção de ânimo. Você precisa entender que você tem que ter os seus objetivos, suas metas. E a partir daí, tudo que aparecer de informação para você, você vai ser aquela pessoa certa de ela quer e ela vai conseguir. Tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte técnica de quando você começa a trabalhar com cílios, que é a hora que todo mundo fica assim, será que eu vou conseguir? Agora que eu já falei um pouquinho, né, dessa motivação que vocês precisam ter, eu vou falar um pouquinho da parte técnica, das coisas que mais me perguntam antes de iniciar na área dos cílios, né? Muita gente me pergunta, Sheila, será que eu vou conseguir?
Ou, olha, eu não sei nada. Será que é pra mim essa área dos cílios? Como é que eu faço para entender isso? E aí eu queria falar um pouquinho para vocês de como foi a minha trajetória no mundo dos cílios. O meu primeiro curso, eu não sabia absolutamente nada. E eu acredito que quando eu comecei, não tinha tanta informação como hoje. Por exemplo, se você for hoje no meu canal do YouTube, como eu já disse, tem muito conteúdo lá. Ali, se você assistir todos os vídeos do meu canal do YouTube, ali você consegue descobrir mais ou menos o que significa a extensão de cílios. Certo? Então, assim, hoje a informação, ela tá muito mais ágil. Então, vocês conseguem ter muito mais informação. Basta querer. Se você quer, essa é a área que você vai conseguir, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho do que eu precisei de material e é o que eu indico, que é indispensável para que você comece a trabalhar na área de cílios. Então, assim, comece a anotar tudo aí, porque isso aqui são informações valiosíssimas, tá bom? O maior medo das pessoas hoje, que quando começam a trabalhar na área de cílios, é saber aí lidar, né, com a cola, lidar com a pinça. Ah, eu não consigo mexer com a mão esquerda, com a mão direita. E eu vou falar pra vocês que tudo é treino, tá? Então, assim, quando eu comecei na área de cílios, eu não sabia nada, eu fui pro curso totalmente crua. E aí lá eu descobri que eu precisava usar as duas mãos. Isso aí, porque... infelizmente, alguns profissionais na área que ensinam você a usar apenas uma pinça, uma mão, e aí você não faz o isolamento. O que seria o isolamento? Se você tem aqui, ó, vários fiozinhos, certo? Você precisa colar fios, seja ele de fio a fio, seja de volume russo. Fio a fio ou volume russo, você tem que colar um volume russo em apenas um fio da sua cliente. Não pode pegar nos fios da lateral, ou seja, isso é o isolamento. E o isolamento você sempre faz com a mão esquerda, se você é destro, tá? Se você é canhoto, você faz com a mão direita. Então, com a mão que você menos usa, é a mão que você vai usar para fazer o isolamento, tá bom? Claro que existem várias técnicas aí de isolamento, eu ensino várias delas. E uma delas é usar o auxílio de duas pinças, tá? Então, normalmente, eu uso aqui, olha, essa pinça, que é uma pinça reta, tá? Essa pinça aqui é uma pinça da Navina, é uma pinça bem baratinha, tá bom? Que você pode encontrar aí na internet. Gente, Mercado Livre tá aí para isso, tá? Muita gente me pergunta também, Geila, onde eu compro meus materiais, né? Então, assim, na minha apostila eu falo sobre vários fornecedores, tá bom? Mas um dos fornecedores melhores que existem é o Mercado Livre. Primeiro que o Mercado Livre, quando você entra lá, você fez a pesquisa, ele já diz ali, ó, esse produto vai ser entregue até quinta-feira. Então, assim, Mercado Livre é um lugar onde você acha tudo, tá bom? Então, assim, você começou, Sheila, quais as pinças que eu começo? Sempre indico uma pinça curva ou uma pinça reta. Hoje eu estou amando essa pinça reta, tá bom? E uma pinça, sendo para volume russo ou fio a fio, eu sempre indico uma pinça, anota aí, pinça modelo Loretta, tá? Que é essa pinçazinha aqui que é usada para volume russo. Então você pode usar ela para o fio a fio e para o volume russo. E aí, por exemplo, normalmente você isola com a mão esquerda apenas usando essa mão aqui. Então, uma das técnicas que eu ensino de isolamento é você usar essa mão e aí você vem com essa outra pinça e isola. Quando você conseguiu isolar, aí você solta e aí você vai usar essa outra mão para fazer a acoplagem. Então, assim, são técnicas, não tem mistério nenhum, só que você precisa conhecer as técnicas e dominar. E o que significa dominar? Treinar. Treinar, gente, é igual você começar a dirigir. Se alguém começa a dirigir hoje, não sei se vocês têm carteira, mas se não tem um dia, vai ter. Você sabe, né, que você vai treinar um dia e você vai falar assim, aquilo não é pra mim. Muita gente na área dos cílios está deixando de ganhar sua independência, está deixando de trabalhar porque faz um treino e diz que não consegue. Agora imagina se todo mundo que fosse começar a dirigisse o primeiro dia e falasse, isso não é pra mim. Então, assim, você tem que ter a mesma perseverança de alguém que tá tirando carteira. Você vai treinar um dia, vai treinar 2, 3, no quarto você já vai sentir uma diferença. E eu tenho vários métodos de treino aí que vai destravar sua mão e eu
É garantia para você que com os meus métodos de treino, se você fizer durante aí no máximo 15 dias, você já consegue trabalhar. Porque em mais ou menos 15 dias treinando, colocando todos os meus métodos de treinamento em prática, você vai conseguir, tá bom? E um dos outros materiais que é indispensável você ter na hora de começar a trabalhar com cílios é o higrômetro. O que é o higrômetro? Ele é que vai dizer para você qual é o tipo de cola que você tem que ter. Muitas meninas me perguntam assim, Sheila, qual é a cola que eu compro? Primeira pergunta que eu faço para elas, qual é a umidade e a temperatura do teu ambiente? Então, assim, isso daí tem que fazer parte de um checklist para você, tá? Para que você entenda como é a umidade e a temperatura do teu ambiente. Então, assim, claro que existem vários fatores, mas eu consigo ajudar as minhas alunas a identificarem qual é a cola que elas precisam apenas com esse aparelho aqui, tá? Claro que existem outras técnicas a serem colocadas em prática para que a cola funcione bem, mas você tendo essa informação já é meio caminho andado para que você consiga de fato trabalhar com a cola, que é o maior desafio hoje de quem trabalha na área dos cílios. Então, olha, fique despreocupada que, inclusive, eu vou estar disponibilizando um material de apoio para vocês lá no Telegram, para você que está iniciando e para você também que é da área já, mas que não tenha muita informação, já fez bastante curso, mas ainda está faltando alguma informação. Eu garanto para você que nesse material de apoio que eu vou disponibilizar para vocês, tem informação lá, tanto para você que está começando agora, quanto para você que já é da área, tá? E esse material de apoio nada mais é as 2 apostilas de extensão de cílios que eu disponibilizo no curso. Isso mesmo, as 2 apostilas vão estar lá no Telegram, que eu vou disponibilizar para que vocês tenham acesso a esse conteúdo incrível, que é aí o pontapé inicial para que você inicie na área dos cílios, tá? É um presente que eu dou para vocês, todo o coração. Lá nessa apostila eu falo sobre os materiais, falo sobre doença nos olhos, eu falo sobre lista de fornecedores, lista de material. Então, assim, sintam-se à vontade, voltem lá no Telegram e peguem o presente de vocês, tá bom? Quero falar um pouquinho para você que já é da área, já está entrosada aí, que vai entrar agora aí pro volume russo. Eu quero falar um pouquinho para você da cola, do adesivo, né? O que desespera a gente, né? Falei já um pouquinho do adesivo, que você precisa entender a umidade, a temperatura. E aí eu vou falar para você que já é da área, eu vou falar assim o nome de 2 colas assim que eu aposto, eu confio, e eu vou falar para você aí como é que você trabalha com essas umidades aí, tá? Para você que trabalha hoje com a umidade baixa, tá? Sheila, eu trabalho com a umidade baixa, já não sei mais o que fazer. E aí, o que eu faço? Então, anota aí, ó. Uma das coisas que você pode fazer quando você tá com a umidade baixa é você trabalhar com um umidificador, tá? É muito importante, parece besteira, você assim, não vou comprar um umidificador que não... Gente, faz toda a diferença, tá? Por quê? O fabricante, quando ele tá fabricando lá a cola, ele põe a quantidade de produtos, né? De cianoacrilato, de PMMA, ele põe a quantidade ideal para que aquela cola trabalhe naquele tipo de umidade. Então, você precisa chegar naquele tipo de umidade. E aí você vai usar o umidificador se a umidade estiver baixa. E o que acontece quando a umidade está baixa? A cola, ela demora mais para secar. Ou seja, imagina que você faz a colagem do volume russo ou do fio a fio lá. E a umidade está baixa, aí você colocou a cola. Aí tá lá o fiozinho assim, né? Quando você larga, ele começa a fazer isso, ó. Ir pro lado. Aí você fica ali 1 hora até aquela cola colar. Aí ele colou. Sabe quanto tempo vai durar o teu procedimento? 3, 4, 5, até mais tempo, tá? Eu já tive alunas que ainda não conseguiam, né? Não levaram em conta tudo aquilo que eu tinha falado, de ver a umidade, a temperatura e a cola ideal para aquilo, e demoraram de 5, 6 horas fazendo uns cílios. E aí depois que eu falei para elas, olha, lembra de saber qual é a cola certa para a tua umidade. Aí ela falou, Sheila, olha, me ajudou, já resolvi, já entendi qual é a umidade e temperatura daqui, comprei a cola certa
E agora eu faço aí minha extensão de cílios em no máximo 2 horas. Então, assim, eu vou falar pra você que hoje entende que trabalha com uma umidade baixa. Eu vi aí que eu trabalho com a umidade baixa. E aí eu vou falar pra vocês uma cola que eu confio, que eu já trabalhei, já usei ela. E ela trabalha muito bem na umidade baixa, tá bom? Que no caso é a Nanotech. Vou colocar a fotinha dela aqui agora. É a Nanotech da Macy, tá? Escreve M-A-C-Y, tá? Muita gente fala Macy, Messi. Eu falo Macy, né? Porque parece uma palavra em inglês, mas é essa aqui, ó, a Nanotech da Macy, tá? Ela trabalha de 30 a 35% da temperatura, né? Da temperatura não, da umidade até 65%. Então, assim, ela tem de meio ou 1 segundo, então ela seca muito rápido. Então, se você tá com a umidade baixa, essa é a cola para que você trabalhe, para ela secar rápido, tá? Porque lembrando, anota aí, ó, quando a umidade está baixa, a tua cola demora a secar. Então, você vai usar essa Nanotech da Macy, tá bom? Ó, isso aí, ó, é dica de ouro. E para você que trabalha com a umidade alta, que é o terror de muita gente, você vai usar aí a cola, anotem aí, a P+, também da Macy. Ela trabalha com a umidade de 40 a 80. Gente, é a umidade alta mesmo, tá? Quando você passa aí dos 60, 70, a umidade realmente é alta. Então, você tem 2 opções. Trabalhar com uma cola. Sheila, eu não tenho essa cola, mas eu tô com uma cola aqui que a secagem dela é de 3 segundos, 4, 5 segundos. Tenta, você vai usar ela aí, porque quando você tá com a umidade alta, a cola ela seca rápido. Então, você precisa usar. Alternativa 1. Uma cola que seque devagar, porque como a umidade está alta, você precisa de uma cola que seque devagar, para não causar a falsa colagem. O que é a falsa colagem? Você acha que colou, mas ela já estava seca, ela colou ali na hora de quando chegar em casa, o cliente vai perder o cílio. Então, a gente não quer provocar isso aí, né? Então, quando você está com a umidade alta, você pode usar uma cola de secagem lenta, ou uma cola ideal para aquele tipo de umidade, tá? Vou indicar hoje é a Nanotech, não, perdão. A que eu vou indicar hoje é a P+, da Macy, tá? Então, Sheila, eu tô procurando a P+, da Macy e não tem. Compre uma cola de secagem lenta. Isso vai ajudar muito. E uma coisa que também é muito importante, se você tiver dinheiro para investir, você vai comprar um desumidificador. Isso mesmo, existe desumidificador aí na internet. Pode comprar no Mercado Livre, Casas Bahia, vários lugares que vendem um desumidificador. Então, assim, são processos que você precisa passar por eles. E parece assustador mesmo na hora que você começa. É muita informação, eu tenho que saber trabalhar com a mão direita, com a mão esquerda, saber a umidade, temperatura. Gente, mas isso é um checklist, tá? É um checklist que você precisa anotar tudo que você precisa fazer. É igual dirigir. Você precisa anotar que tem que usar o pé esquerdo, usar o pé direito, usar a mão para poder passar a marcha, olhar retrovisor, olhar todos os espelhos do carro. É igual dirigir. E todo mundo que se propõe a dirigir aprende. Então, se você se propõe hoje a aprender a fazer extensão de cílios, você vai aprender. Basta querer. Não pode ter preguiça. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu tô falando pra você, se você dedicar, em 15 dias você começa a trabalhar. Ou seja, é muita coisa, mas que é alcançável. Você vai conseguir. Então, assim, a injeção de ânimo que eu te dou hoje, assim como muita gente já trabalha na área de cílios, como muita gente que se propõe a dirigir, começa a dirigir, e quem já trabalha na área de cílios, que se propõe a trabalhar e já está trabalhando, já adquiriu a sua independência financeira. Para todo mundo que se propôs a fazer, tenha objetivos, seja comprar um carro, seja se livrar da dependência que você tem de alguém hoje financeiramente, tenha um objetivo e saiba que eu vou estar aqui sempre para te ajudar. Lembre-se, tá? Que hoje eu vou disponibilizar aí o conteúdo
que são as 2 apostilas que eu entrego no meu curso. Eu vou dar de presente para vocês, tá lá, volta lá no Telegram para você adquirir. Eu também tenho muito conteúdo gratuito no meu Instagram, no meu YouTube. Vai lá, assiste, consuma conteúdo, viva isso, que você vai adquirir a sua independência financeira, eu garanto. Continuando aí, vou falar para vocês agora uma das coisas mais importantes, tá? Eu vou falar para vocês sobre atendimento, tá? Você já, agora, nesse momento de atendimento, você já passou pelo medo de começar a estudar, você já começou a estudar, já te dei esse ânimo aí, você vai estudar, vai praticar, vai fazer tudo que é proposto, porque se alguém conseguiu, você vai conseguir, você também é capaz. Passamos por esse medo, você já praticou, já fez os seus modelos, já começou a atender. E aí é uma dor que muita gente tem, né? Olha, eu tenho só uma cliente, eu não consegui, ela não voltou, o que aconteceu, o que eu fiz de errado? Então eu vou te fazer agora um checklist aí para você anotar, porque isso aqui é informação para a tua vida. Então pega papel e caneta e começa a anotar, porque se você fizer isso aqui, você vai bombar. Primeiro de tudo, quando você começa na área dos cílios, o medo, além de todos os medos que eu já falei até agora, um dos medos é arrumar cliente. Então eu vou te falar uma das alternativas que você tem para você arrumar cliente. Então se você fizer isso, pode me contar depois. Você me chama no direct depois e fala: Sheila, eu fiz tudo isso e não deu certo. E aí a gente vai conversar pra gente ver o que aconteceu. Mas se você fizer isso, que é uma das coisas, tá? Existem várias coisas que você pode fazer, tá? Dentro aí do contexto para que você arrume clientes. Uma delas é, faça modelos, tá? Você começou a fazer modelos, elas vão voltar, elas vão te indicar, elas vão ser exemplo, vai virar foto, vai virar portfólio. Faça seus modelos. E aí você vai tirar a foto dela. Aí você vai começar a receber cliente. Eu estou agora recebendo cliente, tá dando tudo certo. Só que algumas não estão voltando. O que eu estou fazendo de errado? Então, eu vou te dar um checklist aqui, vou te passar um checklist que você precisa anotar. Que, assim como o checklist de atendimento, vai ser de atendimento, de fazer treinos, de aprender mesmo, cílio. Existe um checklist para aprender e agora existe um checklist para você fazer atendimento, isso mesmo. Se você seguir um padrão de atendimento, eu tenho certeza que você vai ter clientes fiéis, tá? Que não vão deixar você. Por quê? Você vai vender cílios e também vai vender uma experiência para elas, tá bom? Então, segue esse checklist aí que eu vou te dar agora, tá? Um checklist de atendimento. Primeiro, você precisa receber suas clientes olhando nos olhos, tá? Você já chegou num lugar que a pessoa: oi, tudo bem? Entra aí, isso aqui. Você não fica meio, nossa, que atendimento estranho? Muitas vezes esses atendimentos estranhos, eles ocorrem pelo nervosismo do profissional. Só que você precisa engolir esse nervosismo e demonstrar carinho para a sua cliente. Isso mesmo, se você demonstra carinho, que, olha, eu faço questão de você estar aqui, eu estou muito feliz que você está aqui, olha, eu vou te falar a verdade, o serviço pode até sair 80%, 60%, ela vai voltar pela experiência de você ter recebido ela muito bem. Então, primeira coisa é, receba sua cliente olhando nos olhos, ofereça um cafezinho para ela. Quem é que não gosta de ser bem recebido, ser bem tratado, né? Ou você quer um cafezinho? Entra, olha a experiência que você tá oferecendo para ela. Muita gente volta apenas pelo atendimento, né? E olha, eu fui muito bem recebida, as pessoas hoje elas estão muito carentes. Então, se você dá toda a atenção que aquela cliente precisa, pode ser que ela não fique totalmente satisfeita com o teu serviço, mas ela vai voltar pela experiência e com o tempo você vai melhorando o teu serviço. É assim que acontece, é assim que funciona, gente. Põe isso na mente de vocês, tá bom? Ofereça para sua cliente algum diferencial. Por exemplo, a sua cliente chegou, dedique 2, 3 minutos fazendo, por exemplo, uma massagem facial. Quando você for lavar os olhos da cliente, você já vem ali, ó, fazendo uma massagem facial. Como eu falei, você está vendendo ali para sua cliente uma experiência. Por conta deste motivo, elas voltam, tá bom? Então, assim, o maior medo de quem está começando é: será que a minha cliente vai voltar?
E eu garanto para vocês que se você fizer só cílios nela, a chance delas não voltarem é grande, tá? Porque, infelizmente, você trabalhando com cílios, mesmo fazendo tudo direitinho, ela pode deixar alguns cílios caírem e tudo mais. Você não vendeu experiência, você vendeu cílios. Se os cílios caem, ela não volta mais. Então, se você está vendendo experiência para ela, você tenha certeza que, independente do serviço, óbvio que com o tempo você vai precisar oferecer um serviço 100%, mas você sempre oferecendo uma experiência para ela, independente do serviço, ela vai voltar e ela vai te indicar, porque ela quer aquilo bom que ela recebeu, ela quer oferecer para outras pessoas também, tá bom? Uma coisa muito importante também, que eu anotei aqui nesse checklist, evite conversas paralelas. Você já chegou naquele lugar? Você começa lá a fazer a unha, fazer os cílios, aquela conversa louca que você não está introduzida naquela conversa? Eu me sinto deslocada. Se eu chego num lugar e a profissional tá batendo papo, rindo, gritando com outros profissionais e falando da vida de todo mundo, gente, aquilo ali gera pra mim, em mim, um desconforto tão grande que a chance de eu voltar, mesmo tendo sido um serviço de excelência, é pouca. Porque eu, quando eu tô em um ambiente, ainda mais ambiente de salão, ambiente que você está querendo ficar mais bonita, a maioria das pessoas, quando estão querendo ficar mais bonita, elas estão com algum tipo de carência emocional. Seja de uma amiga, seja de um namorado, seja de uma mãe. Então ela tá ali para que você dê essa experiência para ela, dê essa atenção para ela, tá? Então, assim, é muito importante que na hora do atendimento você foque na sua cliente, converse com ela. Não quer dizer que você não possa falar mais com ninguém, mas foque nela, converse com ela, peça opinião. Ou se ela estiver quietinha, fique quietinha também. Aquela é a hora do seu trabalho. Você tem que levar isso daí com muita seriedade. Isso é o seu trabalho, tá bom? E aí, dentro desse checklist aí de atendimento, uma coisa muito importante parece bobeira, mas quando vocês começarem a atender, vocês vão entender. Tenha tudo o que você vai usar, tudo mesmo, em mãos. Tá? É muito chato durante o procedimento, você tá lá, começou a lavar os olhos dela, cadê o papel para poder enxugar os olhos? Aí você sai e aí você vai procurar papel. E eu esqueci uma pinça tal, levanta. O procedimento que ia durar 2 horas demora 3, 4, porque não estava tudo ali à disposição. Então, no meio desse checklist aí, tenha tudo o que você precisa para trabalhar à sua disposição. Isso aí vai acelerar o processo, tá bom? Quando terminar o procedimento, deixa a sua cliente ciente, né? Que se algo acontecer, ela precisa te informar. Aquilo ali vai dar uma segurança para ela. É o que eu tô falando, principalmente para vocês que estão começando na área. Eu não senti que ficou 100%, mas a partir do momento que você deixa a sua cliente segura, olha, se não ficou do jeito que você quer, se caiu muito, se qualquer coisa que aconteça, me liga, nem que a gente tenha que refazer. Isso vai passar segurança para ela. E por mais que você tenha que refazer, você vai garantir que aquela cliente vai ser sua para sempre, tá? E aí quando você refaz, você entende o que você errou, você não erra mais e aquilo ali te dá uma experiência incrível, porque vai te dar mais experiência no que você errou, e você não vai errar mais e vai fidelizar aquela cliente com certeza. Gente, isso é muito importante, tá bom? Depois disso, quando você terminou o procedimento, você tem que dar a ficha ali, né, para sua cliente, seja ela em papel, seja ela por WhatsApp. Você precisa informar ela dos cuidados pós-procedimentos, porque claro que precisa de todos os cuidados que você vai fazer com ela, mas também precisa ter os cuidados pós-procedimentos, tá bom? Deixe os cuidados pós-procedimentos bem claros para ela, porque o procedimento, para ele ser 100% executado, ele depende muito da sua cliente cuidar, né, daqueles cílios como deve ser cuidado. E para ela cuidar como deve ser cuidado, você precisa informá-la, tá? Seja por uma folha que você vai imprimir, seja pelo WhatsApp. Eu gosto muito do contato do WhatsApp, porque isso aproxima muito. E uma coisa muito importante que, olha, é a última coisa que eu vou falar, mas não é a menos importante. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que vocês agora precisam parar e prestar muita atenção. Hoje em dia, né, a gente lida muito com o ego e a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso ego, principalmente na nossa área de trabalho, que é onde é o trabalho que tira a gente da nossa
da nossa comodidade, é o nosso trabalho que nos proporciona realizar sonhos, é o nosso trabalho que nos dá liberdade. Só que se você não tomar cuidado do seu ego, você vai voltar a trabalhar para alguém. Você não vai conseguir fidelizar clientes. E o que eu digo e o que isso significa? Eu conheço muita profissional que não consegue fidelizar cliente porque ela não consegue ter um contato com a cliente. E por que eu digo ego? A partir do momento que você entendeu, né, você precisa ter uma lista de clientes, ó, atendi fulano, fulano, fulano. Você tem que começar a identificar quem não está voltando. Existem as pessoas que não vão voltar, você mesmo tendo feito tudo isso. Claro que existe. E aí é a hora de você engolir o seu ego, porque muita gente, por orgulho, né, não faz um contato novamente com aquela cliente e simplesmente perde aquela cliente para uma outra profissional que não tem um orgulho tão alto quanto o nosso. Então, assim, essa é uma dica que quando eu recebi essa dica, foi, assim, uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida, porque eu entendi que eu era orgulhosa. Então, a partir do momento que você entender que o orgulho ele só vai te paralisar, você vai crescer de uma maneira que você nunca viu ninguém crescendo. Então, assim, você identificou, olha, cliente X, cliente X, cliente X não voltou. Claro que muitas vezes pode ser por falta de dinheiro, ela não se interessa mais por fazer aquele procedimento, mas muitas vezes ela ficou chateada com alguma coisa. E se você for perguntar, se você insistir, entender o porquê que ela não voltou, ela vai te dizer. E aí você recebe uma grande chance de resolver aquele problema, de ganhar aquela cliente novamente. Então, em cima disso, ofereça um desconto para que ela volte, ofereça uma colocação de extensão de cílios grátis. Isso vai fazer com que ela volte. Aí ela vai pagar depois para você uma manutenção, vocês vão se acertar. É igual relacionamento de namorado, namorada, marido e mulher. Quando vocês se resolvem, não fica até melhor depois? Então, assim, resolva os seus problemas com as suas clientes, que eu garanto a agenda cheia. Claro que tudo isso que eu falei está envolvido, mas essa é uma coisa que faz a tua agenda se manter cheia. Você não ter orgulho, você ir lá perguntar o que aconteceu. Às vezes pode ter sido alguma coisa que falaram dentro do espaço onde você trabalha. Pode ser N motivo, até mesmo alguma coisa que você possa ter falado, ela tenha entendido errado. Ali você vai se acertar com ela, ela vai voltar e você vai manter a sua agenda cheia. Tá bom, pessoal? Olha, eu espero muito que essa aula tenha agregado aí na vida de vocês, seja para qualquer área. Hoje aqui a gente fala sobre cílios, mas seja para qualquer área da beleza, seja na micropigmentação, seja no design, qualquer área da beleza, você é cabeleireiro, qualquer área da beleza. Todas essas informações aqui é para agregar na vida de vocês, tá bom? Então nos vemos na próxima aula, depois de amanhã, dia 10 de fevereiro às 19h30, onde nós vamos falar no que consistem as 5 técnicas de como você pode oferecer cada uma delas, no volume russo, no volume híbrido, no volume brasileiro, no fio a fio, todas as técnicas. Aproveita esse tempo para estudar a apostila que eu disponibilizei para vocês lá no Telegram. E aqui, abaixo desse vídeo, tem um campo onde você pode fazer os seus comentários. Me diz aí o que você achou dessa aula, o que você espera das próximas, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!